Nosso país está dividido. Vemos discussões que se tornam em confrontos e confrontos se transformando em crimes. Vemos em nossos trabalhos, nossas escolas e até em nossas famílias. Existe uma estratégia por trás disso e sim, estamos lutando contra grandes poderes. Mas este vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é para nós, cristãos do Brasil, que juntos somamos 160 milhões de pessoas. Nós também estamos divididos entre Lula e Bolsonaro. Mas qual será a causa disso, uma vez que temos uma mesma doutrina e um mesmo Deus? Esse vídeo é uma tentativa de explicar essa situação e quem sabe, com alguma sorte, você cristão que hoje vota em Lula, mude seu voto. Não vou ficar falando bem do Bolsonaro nesse vídeo. Meu desejo é que você possa refletir sobre que tipo de cristão você é. Para melhor compreensão, vamos classificar os cristãos em tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 acredita que o voto é uma extensão da própria fé. A prioridade dele é votar em alguém que não represente ameaças ao cristianismo. Logo, votar em Bolsonaro vira uma tarefa fácil, ao mesmo tempo que votar em Lula vira um ato quase pecaminoso, literalmente. Pauta LGBTQIA+, é uma questão até desnecessária para quem é cristão no tipo 1. Mas saiba que um verdadeiro cristão nada tem contra uma pessoa homossexual e nem contra ninguém. O que um cristão não aceita é a prática de uma atividade onde a Bíblia nos orienta a não praticar. A gente não quer que os homossexuais morram ou que não entrem em nossas igrejas. O que a gente não quer é que nossa doutrina cristã e nem a palavra de Deus sejam alteradas, adaptadas ou criminalizadas em favor dessa causa. Tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare porque eu tô com 72, energia de 30 e tesão de 20. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei, exige que ela tenha, essa lei não exige cuidar. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Você percebeu o que Lula disse aí? Se é uma questão de saúde, então por que a mãe optaria em querer ter ou não uma criança? Lula simplesmente usa uma justificativa, entre aspas, justa, para relativizar a questão, pois o aborto já é permitido em casos onde a mãe corre risco de vida. Abortos ocorrem muito mais pela irresponsabilidade e a falta de consciência de adultos e jovens do que realmente uma legítima questão de saúde, e Lula sabe disso. Bom, para o cristão tipo 1, só os temas de aborto e inclusão LGBT são suficientes para não votar em Lula. Mas também existe cristão tipo 2, que é aquele que tem outros crivos além da ideologia cristã. E não há nada de errado com isso. Você tem alguns quesitos e dá nota para esses quesitos e tira a sua média de cada candidato. Então, dentro do nicho cristão tipo 2, existem os cristãos que votam em Bolsonaro. Cristãos que se identificam com alguns ou com todos os valores tradicionalmente de direita, como liberalismo, conservadorismo e o bem-estar através de acúmulo privado de capital, através de meritocracia, a saber, o capitalismo. Mas também existem os cristãos que votam em Lula, cristãos que acham que o aborto e a educação LGBT não podem ser uma questão só de crença, cristãos que se identificam com alguns ou com todos os valores tradicionalmente de esquerda, como o protecionismo, o progressismo e o bem-estar através de uma distribuição de renda igualitária e controlada pelo Estado, a saber, o socialismo. E é com você, cristão que vota no Lula, que eu quero conversar agora. Porque eu genuinamente acredito que você não sabe os reais perigos dos valores que você diz acreditar. E de quanto esses valores podem prejudicar você e o seu futuro, e o futuro dos seus filhos. Porque enquanto você pensa que eles estão lutando por igualdade e causas sociais, eles na verdade querem dominar e subverter o seu intelecto, a sua filosofia, e até mesmo a sua talvez já não tão fervorosa fé, sobre um falso manto de racionalidade e inteligência superior, ao ponto deles tomarem o lugar de Deus na sua vida. Talvez você nem saiba o que realmente é ser um socialista progressista, mas as coisas que eu vou falar do Lula aqui vão com toda certeza fazer você se questionar se votar no Lula é a coisa certa a se fazer. Uma observação importante: eu também irei partir do ponto que você acha o Lula inocente de todas as acusações que foi condenado injustamente, porque é literalmente impossível alguém votar em Lula mesmo sabendo que Lula é um criminoso. Então vamos começar. Primeiro argumento: deificação, o ato de endeusar alguém ou a si mesmo. Você já reparou quantas vezes o Lula se coloca no lugar de Jesus? Eles conseguiram construir na sociedade brasileira a ideia de que foi o roubo da Petrobras que permitiu a Petrobras ter prejuízo. Eu fico imaginando, Gleice, Jesus Cristo carregando aquela cruz e
quando pergunta-se para o povo o que faz com ele, manda crucificá-lo. O que fizeram com a Petrobras foi isso. Eu, sinceramente, de vez em quando fico imaginando que Deus é petista. Somente a um homem foi dado o título de rei por reconhecimento, por merecimento, e a este foi também dado um castigo a ser preso e a ser morto na cruz. Quem foi? Luiz Inácio Lula da Silva, rei do Brasil, digamos. Luiz Inácio Lula da Silva, rei do Brasil. Se eu pudesse retratar uma imagem da sacada do seu rei, e eu pudesse ter a camisa, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e mostrando a estrada dele. Tem uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia para não usar tanto o meu nome, João. Desculpe, mas se você viu todos esses vídeos e não se incomodou, reveja a sua fé. Porque eu afirmo a você que todo cristão genuíno tem algo chamado temor a Deus. E de maneira nenhuma, em nenhum momento ousamos em nos comparar com Cristo. Muito menos para mostrar a outras pessoas um ar de coitadinho e de herói com uma missão. Esse discurso do Lula de governar para os pobres, isso não é algo específico da esquerda. Isso é obrigação de qualquer cristão. Jesus está infinitamente acima da direita ou da esquerda. E, na minha opinião, fica claríssimo o fato de que Lula usa essa autodeificação com um propósito sombrio. Que eu briguei a vida inteira pela descriminalização da maconha. Isso está claro. Eu não acho justo que um jovem, uma menina, um menino, sei lá, um adolescente que fuma maconha não tenha a chance, sabe, de através de um processo educacional se recuperar. Ou seja, eu acho que você tem que pegar o traficante, o cara que vende, mas eu acho que por isso eu defendo a descriminalização da maconha. Ou seja, eu acho que um jovem não poderia ser punido. Eu acho que através da educação nós resolveríamos 99% dos problemas que a gente tem no país. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? É que o Lula apoia isso, gente? Apoia isso aí, Lula. Pô, tá te dando um maior apoião. Apoia essa legalização aí pra nós. É que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação desse país, porque vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia. Tem certas coisas que é igual água de poço, só se dá valor quando se perde. E a nossa liberdade de imprensa, com todos os seus defeitos, tem que persistir. Acredito numa outra sociedade, acredito piamente. Eu acredito numa sociedade em que não exista injustiça, que as pessoas não sejam desiguais, tratadas de forma desiguais socialmente, que as pessoas ganhem, sabe, salários mais ou menos compatíveis com a necessidade de todo mundo. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo,
a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Até dizer assim, não havia espaço para a esquerda chegar ao poder via eleitoral, que é isso, 98, e portanto não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição, tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. A China tem um partido. A China é resultado de uma revolução, sabe, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. O Estado tem que ter um papel importante. Muitas das políticas sociais que o povo precisa só podem ser feitas se o Estado for forte. Só podem ser feitas se o Estado tiver comando. E, lamentavelmente, nos países da América Latina, nos países do terceiro mundo, o Estado está cada vez mais fraco. Por favor, pare de acreditar nessa fala, mas em 15 anos de PT, Lula nunca implantou o socialismo. O socialismo, que é sim uma porta para o comunismo, sempre foi o que Lula quis e ainda quer fazer no Brasil. Tenha cuidado, o fim de tudo isso é simples, é acabar com qualquer resquício de fé que você tenha. Isso é extremamente sério. É óbvio que Bolsonaro tem muitas falhas. Faltou postura em muitos momentos, faltou empatia em outros. Ele errou e ainda vai errar, ele é um ser humano, assim como eu e você. Mas eu prefiro 1 milhão de vezes um presidente que não quer o comunismo aqui do que um que, com palavras mansas, quer ver o Brasil num estado vegetativo e com portas abertas para um mundo cada vez mais progressista e cada vez com menos fé em Deus. Vamos sim cobrar o presidente de melhorias nas políticas ambientais, sociais. Um presidente não deve ser amiguinho de ninguém. Um presidente deve servir ao povo. E é bom que Bolsonaro saiba disso quando se reeleger. Mas pense comigo, muitos deputados, governadores e senadores pró-Bolsonaro foram eleitos. É uma chance única de finalmente vermos mais ação e mais propostas passando no Congresso, medidas acontecendo e índices melhorando. Então decida de uma vez por todas que tipo de cristão você é. Deus te abençoe.